A paz do Senhor. Em Lucas capítulo 15, do versículo 11 ao 32, Jesus Cristo nos contou uma parábola sobre o filho pródigo, sobre o que acontece na vida daquela pessoa que sai da presença de Deus, que sai da casa do Pai, que abandona os caminhos de Deus. E esta ilustração, ela ilustra uma realidade. Quantas pessoas agiram como o filho pródigo, que saíram da presença de Deus e pagaram um preço amargo por causa disso. Em Números capítulo 14, versículo 43 diz: Pois uma vez que vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Então olha só, é aí que entra a perseverança. Para quem conhece a história do filho pródigo, sabe que o filho pródigo, ao sair da casa do pai, ao sair da presença de Deus, ele deixou de perseverar no caminho reto, na porta estreita. Então aqui em Números que eu acabei de ler diz que se você se desviar do Senhor, o Senhor não estará mais contigo. Porque a perseverança faz parte da vida cristã. Se você deixar de perseverar, abandonar a Deus, é lógico que Deus não estará mais contigo. É por isso que Apocalipse capítulo 2, versículo 10 diz: Seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Em Mateus 24, versículo 13, Jesus disse: Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E não foi o que o filho pródigo fez. Em um determinado momento da sua vida, ele saiu da casa do Pai, da presença de Deus. Em Deuteronômio capítulo 31, versículo 17 diz: Ao deixar o Senhor, virá males e angústia. Não é verdade? Quem sabe você que está vendo este vídeo, quem sabe já se desviou dos caminhos de Deus, mas hoje, pela graça e misericórdia de Deus, você voltou para a casa do Pai. Aleluia. E você que desviou, não foi bem isso mesmo que aconteceu na tua vida? Você não teve males e angústias, sofrimento, tristeza, dor, arrependimento, por ter saído da presença de Deus, da casa do Pai? Apocalipse capítulo 2, versículo 4 diz: Volte ao teu primeiro amor. Você que está desviado, volte-se ao primeiro amor que você tinha antes que seja tarde demais para você. E você que nunca se desviou, que nunca saiu da casa do Pai, que nunca saiu da presença de Deus, glória a Deus por isso. Glorifique a Deus por isso. Você é mais que o vencedor. E como eu digo sempre, continua assim. Vai nessa força, Gideão. Continua perseverando no caminho de Deus. Porque o fim será maravilhoso. A vitória será muito grande. Então, não saia da casa do Pai, não saia da presença de Deus por nada neste mundo. Não deixe nada que te afaste da presença de Deus. Seja uma perseguição, seja uma adversidade, seja fome, pobreza, tristeza, morte, desemprego, doença, traição da parte do teu cônjuge, não. Lembre-se do que Paulo falou em Romanos capítulo 8, do versículo 35 ao 38. Amém? Amém? Em Lucas capítulo 15, e o versículo 15 e 16 diz assim: Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Olha só até que ponto o filho pródigo chegou, quando saiu da presença de Deus, quando saiu da casa do Pai. Olha só, em um determinado momento, ele conseguiu, como se fosse assim um emprego, um emprego assim de cuidar dos porcos. E olha só, a pobreza, a dificuldade era tanta na vida dele que ele sentiu até vontade de comer a comida que era levada para os porcos. Então olha só, uma ilustração do que Jesus disse, que provavelmente acontece na vida daquele que sai da presença de Deus, daquele que abandona os caminhos de Deus. Em Lucas, daí no versículo 17 e 18 diz assim: Então, caindo em si, olha só, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome?
Levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Então olha só, um dia o filho pródigo caiu em si, ele se lembrou que lá na casa do pai, na presença de Deus, ele tinha tudo. Ele tinha a presença de Deus, ele tinha o amor do pai, ele tinha fartura, ele não passava por necessidade, ele não passava fome, ele não tinha sede, ele não tinha tristeza, não tinha sofrimento, era só alegria. Então olha só, e um dia ele caiu em si, glória a Deus. Você que está desviado e que voltou para os caminhos de Deus, um dia você caiu em si, de que você precisava voltar para o caminho do Pai, para os caminhos de Deus. E você que está desviado, você que ainda não caiu em si, este é o momento de você cair em si e refletir e meditar como que está a tua vida. O que vai acontecer com você se você morrer desta forma, desviado dos caminhos de Deus. Volte-se enquanto ainda há tempo para você. Amém? 1 João capítulo 1, versículo 9 diz assim: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, não importa o que aconteceu, o que você fez após se desviar dos caminhos de Deus. Volte-se, peça perdão a Deus, confesse a Deus o que tu fez lá fora, o que tu fez de errado, ou o que você falou de errado quando estava desviado dos caminhos de Deus. Peça perdão a Deus. E esse versículo que eu acabei de ler confirma que Deus vai te perdoar sim. Amém? É só você voltar arrependido para a casa do Pai, pedindo perdão ao Pai. No versículo 20 de Lucas 15 diz assim: E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda ao longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Olha só, aleluia! Quando você decide voltar para os caminhos de Deus, para a casa do Pai, a sentir a presença de Deus, a Bíblia diz, como eu acabei de ler, que Deus te espera de braços abertos. Deus fica feliz com isso. Deus fica muito feliz quando seu filho volta para casa, volta para os caminhos, volta a viver e fazer a vontade dele, volta a viver em obediência à sua palavra. Glória a Deus! No versículo 22, o pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Olha aqui, o pai disse: Coloque um anel no dedo do meu filho. Esse anel representa uma aliança. Aquela aliança que foi rompida entre o filho pródigo e Deus, quando o filho pródigo resolveu sair da casa do pai, voltar para o mundo, se envolver com as coisas do mundo, os prazeres do mundo, os prazeres da carne, os prazeres que Satanás oferece. Então, como eu falei antes, se a tua aliança neste momento está rompida com Deus, volte a se reconciliar com o Pai. Amém? Versículo 23. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Então aqui, olha só, Deus fica feliz. No versículo 23, que eu acabei de ler. É por isso que em Lucas capítulo 15, versículo 7 diz: Alegria no céu por um pecador arrependido. Então olha só, no céu há festa quando uma pessoa se converte e quando o desviado se volta para Deus, quando o desviado volta para a casa de Deus, para a presença de Deus, a viver em santidade, a viver em obediência à palavra de Deus. No versículo 24 diz assim: Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Olha só, quando ele se desviou dos caminhos de Deus, ele estava morto espiritualmente. E é aí que está, ele apagou o Espírito Santo, ele deixou morrer o Espírito Santo em sua vida. E aí ele passou a ser comandado pelo espírito do mundo, pelo espírito de Satanás, ou pelo espírito da desobediência, pelo espírito do pecado. Então, quando ele voltou para os caminhos de Deus, assim também quando uma pessoa se converte, ele passa a ter vida espiritual, mas desta vez, vida com Deus. Em Mateus capítulo 18, versículo 11, Jesus veio para salvar o que está perdido. Em Mateus 10, versículo 6, Mas de preferência procurai
as ovelhas perdidas da casa de Israel. No versículo 29 diz assim: Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. E o versículo 31. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Esse versículo, o 29 e o 31, aqui foi o irmão do filho pródigo que protestou contra o pai. Ele não aceitou o que o pai fez pelo seu irmão. Então olha só como ele errou. Ele devia ter se alegrado quando o seu irmão decidiu voltar para a casa do pai, para a presença de Deus. Mas não foi isso que ele fez. Devemos nos alegrar quando alguém se converte, seja alguém da nossa família, seja um conhecido nosso, um amigo, familiar, vizinho, colega de faculdade, da escola, do curso, enfim, devemos nos alegrar. E também devemos nos alegrar quando um desviado ou uma desviada resolve voltar para os caminhos de Deus. Amém? Devemos nos alegrar, como os anjos no céu se alegram quando um homem se arrepende dos seus pecados, se converte a Deus, ou volta a servir a Deus, volta para os caminhos de Deus, volta para a casa do Pai. Amém? Lembrando que a palavra o pródigo significa aquele que esbanja, gastador. Então, quem conhece a passagem do filho pródigo, essa parábola em Lucas 15, sabe que o filho pródigo, ao sair da presença de Deus, ele pagou um preço. Ele se arrependeu. Ele viu que lá fora, longe da casa do pai, longe da presença de Deus, não era bom. E ele fez coisas erradas. Ele se envolveu com meretrizes, com prostitutas, gastou todo o dinheiro que ele pediu, a herança antecipada ao seu pai. E quando ele se viu na miséria, e muitas vezes sem amigos, sem alguém para o apoiar, ele lembrou-se que ele tinha alguém que amava, ele tinha uma família, ele tinha Deus, ele tinha pai, ele tinha tudo. E ele abandonou tudo isso para viver um pouco os prazeres que o mundo oferece. Então, glória a Deus, que você, que hoje está desviado, e que um dia foi um desviado, mas que voltou para a casa do Pai. E você que continua desviado, volte-se para a casa do Pai, antes que seja tarde demais, e tenha certeza que Deus vai te receber de braços abertos, e vai fazer uma grande festa para você. Amém? E você que nunca se desviou, e que está perseverando no caminho de Deus, continua assim, avante,